8 horas mais 23 minutos em Moçambique. Começa agora o terceiro bloco do Manhã Noticiosa. Você já sabe, o terceiro bloco é sempre dedicado à sexta-feira ao Pulsar Político com Biton Viage. Muito bom dia e bem-vindo ao Manhã Noticiosa. Muitíssimo obrigado, meu caro Xaxumi. Antes de tudo, permita-me cumprimentar a todo telespectador que de casa acompanha-nos e também estender a saudação a si, meu caro. Então, Vias, vamos analisar o primeiro tema que escolheu, a trégua que foi dada pelo Presidente da República de uma semana, ordenou o paralisar das perseguições de Mariano Nhongo, de modo a que ele aparecesse e se mostrasse disposto para o diálogo. Qual é a sua primeira análise com relação a esta trégua? Isto vai de acordo com o que o Presidente da República tem dito sobre o carinho, o amor e o interesse que ele tem pela paz? Ou acha que é uma decisão política como algumas vozes já proferiram? São diversas narrativas que nós podemos tirar deste posicionamento. Claro que numa primeira versão nós podemos encontrar que realmente trata-se de um posicionamento meramente político. Porque é que realmente algumas individualidades olham para o posicionamento do Presidente da República como político, quando realmente não é acompanhado por um documento, ou seja... Devia ser aprovada uma lei da amnistia. Sem sombra de dúvida, quando realmente... E há eventos que mostram claramente que este cenário já teve lugar. Lembro-me na altura quando o Presidente, quando ainda estava vivo, o Presidente da Renamo, Afonso Macacho de Cama, quando anunciou-se uma trégua, a mesma foi acompanhada de um acordo de amnistia, não é? Porque, em parte, é a salvaguarda de que haverá, sim, ou seja, a espécie de assinatura de um compromisso de que as partes irão sentar. Agora, aferir que não, uma trégua de 7 dias, sendo, no entanto, um documento que demonstra a contraparte esta vontade em termos tácito, isto, em parte, leva uma certa dúvida em relação ao processo. Contudo, eu quero acreditar que a vontade manifestada pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi deve, em parte, ser consubstanciado por um documento para que não restam dúvidas de que estamos a caminho da materialização da paz definitiva em Moçambique. E, acima de tudo, eu quero acreditar que, se é realmente a necessidade de haver esta trégua e, consequentemente, um acordo que possa ser assinado entre as partes, neste caso, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi e o líder da junta militar, então aqui falta um posicionamento que é da pessoa do Sufo Momad. Por que é que tanto faço a insistência aqui de haver também... O movimento do Sufo Momad. Não podemos aqui descurar, meu caro Xixumi, que a origem da junta militar ela é resultante das desavenças dentro do partido Renamo, entre o grupo que apoiava a liderança do Sufo Momad e o grupo que apoiava a continuidade, digamos, entre aspas, da família de Jacama. Mas havia outros candidatos. Eram tantos candidatos, mas não tenho sombra de dúvida que o Elias de Jacama era a continuidade, digamos, da família de Jacama dentro do partido Renamo. Claro que, em função daquilo que foi a vontade expressa pela maioria dos delegados, que terá culminado com a eleição do senhor Ossufo, fez com que o Ossufo fosse o presidente deste partido. Contudo, o que é que terá acontecido? Me parece que não houve uma gestão racional da crise após o momento eleitoral, neste caso, que terá culminado com a eleição do presidente Ossufo Momad. E a gestão, neste caso, a gestão não racional desta crise fez com que a junta militar pudesse ter, digamos, a força que hoje ela tem. Então, eu quero acreditar que aqui há uma necessidade, sim, de um debate muito profundo, de uma negociação muito profunda entre demais partes, neste caso, a figura do Sufo Momad e com a figura do Mariano Nhongo. E, ademais, meu caro Xixumi, eu me lembro que quando houve a eclosão desta crise dentro da Renamo, que teve consequências extrapartidárias, porque os ataques protagonizados pela junta não são ataques ao partido Renamo. Partido este que, em parte, é culpa
da existência dessa junta. Os impactos são mais nacionais, são moçambicanos que sofrem, são infraestruturas danificadas, são vidas que vão sendo ceifadas. E na altura nós referimos aqui que não. Há uma necessidade sim de se convidar o líder da junta militar à mesa do diálogo. E na altura eu me lembro, meu caro Xaxume, que a própria Frelimo disse de viva voz de que não. O problema da junta é um problema meramente da Renamo. O primeiro-ministro disse recentemente, a 4 de outubro, que o governo não ponderava sentar à mesma mesa com Mariano Nhongo para dialogar e encontrar caminhos para a paz. São esses discursos que, em parte, eu acredito que antes de virem ao público devem ser pensados seriamente a nível do backstage. Por que é que eu digo isso, meu caro Xixume? Não se pode subestimar um grupo que tem consigo posse de armas. Não se pode subestimar, digamos, um grupo que, em parte, constitui uma ameaça a um processo em curso que era a paz. E fomos bem claros em relação a esta necessidade de se incluir a pessoa do Mariano Nhongo à mesa do debate. Mas me parece que, na altura, tanto o Partido Frelimo, representado, neste caso, pelo seu presidente, tanto o governo de Moçambique, também representado pelo seu presidente, e o Suf Momad e o Partido Renamo não pensaram nesta possibilidade. Eu não sei quais terão sido as razões que terão feito com que eles não tenham pensado nessa possibilidade. Claro que nunca é tarde para se sentar com a figura de Mariano Nhongo, mas aqui há necessidade, claro, de se criarem garantias. E uma das garantias que deve ser criada aqui para que o Mariano Nhongo possa realmente confiar no discurso do senhor presidente. Acredito que há necessidade, sim, de se aprovar um acordo de amnistia. Acordo esse que possa amnistiar todos os crimes cometidos pela junta durante o percurso que a mesma terá feito algumas operações que terão colocado em causa algumas vidas e a economia nacional. O que é que se aconselha aqui? Um novo acordo de paz ou envolver a junta militar no DDR? Não seria necessariamente um novo acordo de paz, senão corríamos o risco aqui, meu caro Xixume, de termos de paz finalmente definitivo. Finalmente definitiva, porque já temos um acordo definitivo. Aquilo que acontece é uma questão de acomodação, ok? É uma questão de acomodação. E eu quero acreditar que se realmente as partes, neste caso, quando me refiro às partes, quero me referenciar às primárias, não é? Que são a figura do Presidente da República e a figura do Presidente da Renamo, compreender quais são os reais interesses dessa junta e acomodarem esses interesses dentro do pacote em debate. Eu quero acreditar que não iremos celebrar um outro acordo geral, um acordo de paz, me desculpa, mas sim haverá aqui uma espécie de acomodação dos interesses da contraparte, porque esta contraparte, digamos que, em parte, ela usa as armas para poder viabilizar e criar condições para que os seus apetites possam ser servidos. Mas a questão é, quais são os interesses realmente dessa junta? Porque até então não me parece ser não me parece ser clara a pessoa essa junta. Me parece que, em parte, é uma extensão e a mesma é instrumentalizada para a satisfação das partes que não terão saído satisfeitas, não é? Do escrutínio que terá culminado com a eleição do presidente Ossuf Momad. Porque na altura, acredito, meu caro Xixume, uma das coisas que a junta colocava como condição para uma negociação com o Presidente da República, na altura, era a necessidade de se cancelar o processo eleitoral para que a figura do Mariano Nhongo pudesse entrar na corrida eleitoral. E, na altura, era um pedido, digamos que extemporâneo, tomando em consideração que o processo já estava em curso e que, acima de tudo, já tinham-se criado todas as condições para que as eleições acontecessem. E não podíamos parar um Estado, quero eu acreditar, para se acomodar aquele interesse na altura. E então, hoje, nós já passamos, as eleições já aconteceram, meu caro Xixume. O Presidente da República já foi eleito, os órgãos da Assembleia Provincial já foram eleitos, os membros, neste caso, da Assembleia Municipal também já foram eleitos, os deputados para a Assembleia da República, para a presente legislatura, também já foram eleitos. Então, quais são os reais interesses da figura do Mariano Nhongo? Então, retirar o Suf Momad do poder?
Então, se é tirar o Ossuf-Mamat do poder, o problema já não é do Presidente da República, ou seja, quem com ele deve negociar não é o Presidente da República, porque esta trégua, em parte, ou seja, o Presidente da República não tem poderes para poder fazer com que o Ossuf-Mamat possa sair do poder. Quem tem poderes para o efeito são os membros do Partido Renamo. E me parece que, se realmente for este o interesse, meu caro Chichumi, quero eu acreditar que não há possibilidade para acomodação do mesmo. Digo que não há possibilidade por quê? Porque o próprio presidente do Partido Renamo já apareceu em público, se não me engano, 2 dias, a deixar claro que nenhuma sessão extraordinária dentro do Partido Renamo vai acontecer como forma de se acomodar às eleições. Porque a única sessão possível num momento como este, meu caro Chichumi, para que possam ocorrer eleições dentro do Partido Renamo, é a organização de uma sessão extraordinária. Mas o Ossuf-Mamat, sendo ela a figura, neste caso, que preside o partido, terá dito de forma peremptória que não haverá nenhuma sessão extraordinária. Olhando para a volatilidade no comportamento de Mariano Nhongo, que pede que este pronunciamento do Presidente da República seja sério, levando um pouco mais de tempo, nós não estaremos aqui a criar mais bases para que Mariano Nhongo seja mais desconfiado para com o Estado moçambicano e com isso se perpetuam os ataques por mais tempo? Em parte, podemos até aferir que sim. O que, Chichumi, temos que aqui fazer é um pequeno exercício de reflexão. Chichumi, diga-me, é o seguinte, Nhussi, a sua grande agenda é a paz. Desde 2015. Desde 2015. Ou seja, a condição, ou o objetivo, um dos objetivos primários do quinquênio ou do presente quinquênio é a materialização da paz. Tornar a paz num pressuposto que os moçambicanos possam usufruir. Não há desenvolvimento sustentável algum que se faz sentir dentro dos Estados se os Estados não estiverem em conflito, meu caro Chuchu. E a questão que eu coloco é, se realmente a condição para a celebração, neste caso, de um acordo entre o presidente Filipe Jacinto Nyusi com a pessoa do Mariano Nhongo for a necessidade da realização das eleições dentro do Partido Renamo que possam culminar eventualmente com a recondução da pessoa do Ossuf ou a eleição de uma outra figura, então estamos a dizer que estamos bem distantes para o efeito. Bitano Viegas disse que havia aqui a necessidade de se incluir o Ossuf-Mamat neste debate todo, mas ontem o porta-voz do partido, José Manteigas, disse que a Renamo não vai participar de nenhum processo de mediação, como pediu o Presidente da República, porque na ótica daquele partido, Mariano Nhongo é uma criação do sistema. José Manteigas faz referência ao que aconteceu perto das eleições, a uma conferência de imprensa que Mariano Nhongo realizou e teve uma ampla cobertura. Ele usa isso para justificar que o sistema conhece Mariano Nhongo, o sistema criou Mariano Nhongo e deu a ele toda a cobertura e promoção para desestabilizar a Renamo a quando das eleições. Em parte isto aconteceu, mas eu não quero cingir-me a esta abordagem de que o Nhongo tenha sido criação do sistema. É claro que no Porque também sabemos que a Renamo sempre gostou de ter uma força de pressão para influenciar algumas decisões. Mas há uma coisa, é que a junta não é uma força de pressão do Partido Renamo. A junta é resultante de uma dissidência, ok? Que foi em contraparte criada pelas pequenas desavenças, não é pequena, grandes desavenças na altura. Vamos olhar para o contexto. A mediatização das ações e, sobretudo, do problema entre Nhongo e a Renamo, naquele contexto foi estratégico para o Partido Renamo. Por quê? Quanto maior tiver, quanto maior estiver fragilizado um partido político no âmbito da corrida eleitoral, isto constitui uma vantagem para o adversário. Quem era o adversário? Quem é o principal adversário da oposição em Moçambique? É o Partido de Frelimo. E eventos daquela natureza, na altura, meu caro Chichumi, não tenha sombra de dúvida, que constituía uma grande vantagem para o Partido de Frelimo. E o Partido de Frelimo fez um aproveitamento estratégico. Então, olhando para o cenário hoje, claro que aqui haverá uma abordagem, digamos, que estratégica por parte do Partido Renamo, pensar que não, Nhongo é realmente um produto do sistema. Nhongo não é produto do sistema, Nhongo foi, ou seja,
o partido, na altura, que esteve no poder, que é a Frelimo, criou de todas as suas condições e estratégias, porque estávamos diante de um jogo e não tenhamos sombra de dúvida quanto a isso, meu caro, que os partidos políticos são atores racionais dentro de um campo político onde ocorrem relações do poder. E a Frelimo usou a mediatização das ações do Nhongo como estratégia para poder, o quê? Ter um grande vulto em termos de capital político no âmbito das eleições. Ok? Claro que a Renamo não conseguiu contornar isso e temos resultados extremamente claros que, é claro que houve também que influência institucional, porque não podemos pensar que não. Eventualmente a crise que a Renamo terá vivido na altura terá influenciado os atuais resultados. Não. Há outras variáveis, como foi a manipulação das instituições de gestão eleitoral por parte do Partido Frelimo, que em parte terão contribuído para que existisse para que os resultados estivessem a favor do Partido Frelimo. Agora, o que é que agora tem que se fazer? Eu não quero muito acreditar nesta possibilidade de que a Renamo poderá sentar com a figura de Mariano Nhongo, porque, primeiro, a sobreposição dos interesses. O que quer, neste caso, Mariano Nhongo, está acima das capacidades, neste momento, do Partido Renamo, porque não sei se o Ossuf Mamad poderá aceitar, numa altura como essa, a realização de uma sessão extraordinária que possa permitir a realização das eleições pela presidência da Renamo. O SUF, independentemente das circunstâncias nas quais terá ganho o processo eleitoral, é o presidente do Partido Renamo. Eu quero acreditar que aquilo que talvez deve acontecer é tentarmos compreender, afinal de contas, quais são os reais interesses aqui do Mariano Nhongo, porque não valerá chuchume. Deixa-me só dizer uma coisa. Ao mais que o presidente da República possa sentar com a figura de Mariano Nhongo, nós não temos aqui variáveis que possam nos garantir que realmente iremos à paz. Porque o que o Mariano Nhongo exige num momento como este extravasa a dimensão das capacidades do Presidente da República. Ou seja, o Presidente da República... Queria se intrometer na estrutura do Partido Renamo. Obviamente, teria que influenciar para que a decisão ou o interesse que o Nhongo procura faz com que a mesma, ou mesmo seja satisfeito, não é da capacidade do Presidente da República. É um interesse meramente intrapartidário, está dentro do Partido Renamo. Ou seja, o grande problema do Nhongo aqui é o Partido Renamo como tal. Mas nós sabemos que para o efeito não há como. Se não atacar, digamos, a esfera mais holística, que é o Estado no seu todo, os seus interesses não poderão ser materializados. Porque se as reivindicações por via de ações que são protagonizadas pela junta fossem direto para o Partido Renamo, pode acreditar, meu caro, que seria um assunto que poderia ser abafado mesmo a curto prazo. Então, é a razão do porquê os ataques têm essa dimensão nacional. Então, viaja muito para falar sobre esse assunto, mas estamos já só com 10 minutos. Temos um outro tema, a comunicação à nação feita ontem pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Nesta comunicação à nação, há dois aspectos que devem ser logo a partida tidos em conta. O primeiro é que o Presidente da República reconhece que os casos de Covid-19 têm estado a subir no país e há um constante desrespeito no que toca ao cumprimento das medidas. O segundo aspecto que é aqui levantado é que, ainda assim, o chefe de Estado decidiu relaxar as medidas, diz ele, para reanimar a economia, ao mesmo tempo que também cuida-se da questão da saúde. Não é contraditório isto, Bitone Viaje, numa altura em que falamos do aumento dos casos e relaxarmos as medidas que controlam setores que se calhar não são tão prioritários assim como o desporto? Chuchume, eu acho que é chegada a altura de sermos sérios. Estamos longe de poder combater a Covid. As nossas capacidades não são suficientes para poder combater esta pandemia. Moçambique é um dos estados frágeis no combate à Covid, meu caro. Mas nos dados internacionais tem parecido o contrário. O número de contágios em Moçambique, tendo em conta o tempo em que a pandemia cá está, parece que mostra que o sistema está um pouco a controlar. Não, os dados são disponibilizados pelo Estado moçambicano. Meu caro, se porventura houvesse aqui, como é que posso dizer,
digamos, uma transparência nesse processo. Ou seja, o que ocorre no Brasil, no Brasil, há o Ministério da Saúde que avança os dados, mas há um instituto independente que também, e os dados geralmente não conversam. É por isso que eu digo, nós somos uma excelência em função dos dados oficiais. Meu caro, quando eu consigo olhar para estados, por exemplo, como os Estados Unidos, quando consigo aqui olhar para estados como o Brasil, estados como a Rússia, que estão a atingir o pico, e estados frágeis estejam a ser um caso de sucesso, é muito estranho. É muito estranho. Se um dia, eventualmente, se auditassem os dados oficiais, seria uma catástrofe. Primeiro, o Estado em si não tem capacidades de poder rastrear o povo moçambicano no seu todo. Se calhar seja por isso que os outros países a nível da Europa registram 16 mil casos por dia. Porque são as capacidades. E de que forma esperas que Moçambique possa atingir esses casos, meu caro Chuchu, se não temos capacidades? Ou seja, entregamos à OMS dados que eventualmente nós tenhamos capacidade de aferi-los. Com grandes problemas de natureza econômica, que fazem com que as populações não fiquem em casa, meu caro Chuchu, e estejam a circular 24/24. Acha mesmo que os dados que nós temos são reais? Então, eu quero acreditar que está mais que provado que estamos bem distantes. Aliás, Chuchu, o próprio Presidente da República terá dito ontem que estamos longe, bem distantes de poder combater a Covid. É preciso que se crie um novo normal, meu caro Chuchu. Em parte, eu sou defensor da necessidade Nós estamos a criar um novo normal ou estamos a viver ao antigo normal num contexto em que temos um aspecto novo? Eu acho que é o novo normal, mas saltitando. Quando eu digo saltitando, porque, enfim, nós já reconhecemos, não há como. A nossa economia, meu caro Chuchu, está em déficit. As medidas anunciadas ajudam a recuperar? Não ajudam em nada. Eu acho que estamos a procurar voltar ao novo normal. Aliás, até ao normal antigo. Não seria novo normal. Novo normal no âmbito da Covid. Mas nós, como moçambicanos, sabemos que é que realmente para onde é que estamos a caminhar. Porque hoje são as atividades que vão sendo liberalizadas, mas amanhã, em circuito fechado, porém amanhã em circuito aberto, ou seja, aos poucos vamos voltando ao normal. E este normal é considerado no âmbito da Covid como novo normal, mas que com o andar do tempo vai ser um normal já antigo. Vamos relaxando as medidas com o mesmo nível de preocupação com a pandemia? Não há como, e para mim melhor que se relaxem as medidas, meu caro Chuchu, porque, olha meu caro, foram famílias que foram privadas de terem acesso ao mercado por conta da Covid, e o Estado, por sua vez, não teve esta capacidade de poder prestar assistência social a essas famílias que foram diretamente afetadas pela Covid. Então, meu caro Chuchu, o que é que nós queremos criar aqui? Há pouco tempo começou a distribuir 1.500 meticais. 1.500 meticais, meu caro Chuchu, o que é que são, meu caro Chuchu? Numa altura que o próprio 25 quilos de arroz, meu caro, estão acima dos 1.500, meu caro Chuchu. 1 quilo de tomate, quanto é que está, Chuchu? 1 quilo de cebola, 1 quilo de leite, meu caro Chuchu, quanto é que está? Aliás, nem vou falar de leite porque mais de 50% da população moçambicana não sabe o que é isso. Digo isso porque a FDC diz 80%. 80% da população não sabe o que é leite. Então, para dizer que, meu caro, está na hora mesmo de se aliviar as medidas. Que abrimos tudo, vamos abrir tudo. Se é para se morrer, que se mora à procura, porque o Estado não tem capacidade para prover alimentação ao povo moçambicano. Se no mínimo o Estado tivesse capacidade, meu caro Chuchu, eu não tenho sombra de dúvida, meu caro, que podíamos viver ombreando com as medidas que são, digamos, pronunciadas no âmbito sistêmico por parte da Organização Mundial da Saúde, meu caro Chuchu. Do que valerá continuarmos com as fronteiras fechadas, se o próprio mercado depende, na sua maioria, do produto sul-africano?
Falando em fronteiras, Bitone Vieira, a partir ou desde ontem, crianças dos 0 aos 11 anos já não precisam apresentar teste negativo de Covid-19 para entrar ao país. Até que medida esta decisão do Presidente da República é eficaz, tendo em conta aquele que é o comportamento das crianças e depois o alto nível de propagação do vírus? Não é uma medida eficaz. Não é uma medida eficaz, mas é uma medida à altura do contexto, meu caro Chuchu. Claro que as crianças são também um vetor para a propagação do vírus. São um vetor para a propagação do vírus. Ainda não consegui ver muito bem a estatística. E as crianças geralmente são assintomáticas. Aí está, então, para dizer que não há como, me parece que mesmo estamos a voltar ao normal. Não sei, eu quero até acreditar que o próximo comunicado até venha com mais liberalizações, porque está mais que claro, meu caro Chuchu, do que valerá estarmos confinados se a nossa economia vai boiando? Do que valerá estarmos confinados se populações estão sendo submetidas num processo de esfomatização coletiva, meu caro Chuchume? Desnutrição coletiva, meu caro Chuchume? E agora temos a questão da crise humanitária em Cabo Delgado, meu caro Chuchume? E Moçambique com uma economia congelada, meu caro Chuchume, por conta da Covid. De que forma nós vamos poder galvanizar a nossa economia? Está no momento de sairmos todos para a produção, meu caro Chuchume, porque o Estado demonstrou incapacidade de assistência social, meu caro Chuchume. Então, sendo assim, não há como que se liberalize tudo, que se abre tudo, que se abre a nossa economia e permita com que as pessoas vão à produção para poderem resolver as suas necessidades, porque o Estado demonstrou incapacidade de solvimento das necessidades básicas da população moçambicana. E se continuarmos com uma economia nesta situação, que já vinha sendo escangarizada bem antes da situação da Covid, meu caro Chuchume, nós vamos entrar num contexto de recessão econômica muito profunda e que pode até eventualmente gerar outras crises, meu caro Chuchume. E uma delas podem ser as rebeliões, porque a fome cria rebelião. O desemprego cria rebelião. E a crise humanitária que já vamos assistindo em Cabo Delgado, cuidado de vir criar outra rebelião. E a Covid-19, devido a esta incapacidade de providência social por parte do Estado moçambicano, pode criar outra rebelião. Então eu acho que estamos sim à altura, meu caro Chuchume, de poder abrir tudo que for necessário para que a nossa economia possa andar. Bitone Vieira, uma última análise. Na próxima semana, concretamente no dia 2 de novembro, voltam às aulas os alunos da 7ª classe e também os alunos da alfabetização de adultos. Como é que olha para esta medida, tendo em conta o caos que é o transporte no país? Eu até, sabe, Chuchume, se existe uma das coisas que não sou a favor, e até hoje, é mesmo a questão da educação. O Estado moçambicano teve tudo para poder anular o ano letivo, meu caro Chuchume, porque isso é uma extrema palhaçada, brincadeira. As condições de transporte não ajudam. Portanto, viagens, temos mesmo de encerrar o programa. Estamos a ser pressionados pela nossa realização. Muito obrigado por ter estado connosco desse lado. A seguir vem Tatiana Sumburana e os Juntos pela Manhã. Continue entretido e bem informado também na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Até a próxima.